uma moça que largou tudo, largou trabalho e agora está aqui. É você mesmo, você já sabe quem é? Pode vir. É a Fabiana. Então, Fabiana, Oi. conta pra gente então, coloca aí esse microfone aí pra você não ficar. Como que você conheceu os SEVES? O que aconteceu? O que aconteceu? Como foi para você vir para cá? O que você deixou? Né? Como foi durante e agora e como vai ser? Amém, pelo amor de Deus. Boa noite, gente. Estou nervosa. Bom, eu conheci os SEVES foi... Na verdade, quando eu fui batizada na Igreja Adventista, que eu conheci a mensagem, eu me apaixonei por Jesus e pela Bíblia, e eu ficava estudando muito a Bíblia. Eu não sei quantos aqui já sentiram isso, mas quando Jesus estava andando pelo caminho de Emaús com os 2 discípulos, ele falou que, por acaso, não nos ardia o coração quando ele nos expunha a palavra. Isso acontecia comigo. Eu achava que Deus não me amava, em primeiro lugar, né? Eu cresci pensando que Deus tinha me abandonado. E aí, quando eu descobri que Ele não me abandonou, que Ele me ama, eu comecei a estudar muito, eu queria saber de Jesus, eu queria muito aprender dele. E aí, quando eu fui batizada, a igreja ela fez uma reunião assim, dos recém-batizados. E lá, o pastor ele citou um texto que fala que o Francisco até citou hoje de manhã, que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Então, eu senti esse desejo de ser missionária, que eu queria falar do amor de Jesus também para as outras pessoas, porque eu estava sentindo isso. Eu tinha descoberto que Jesus me amava. E aí, eu não sabia que existiam escolas missionárias, mas eu queria ser missionária. E aí, eu assistia muitos vídeos no YouTube, assim, muitos sermões, muitas pregações no YouTube, porque eu larguei a vida que eu tinha antes, que eu assistia muito filme, era muita música, muita coisa ruim. E aí, o pastor Michel Borges, ele falou assim, se você tira uma coisa, você substitui com outra. E aí, eu comecei a assistir muita pregação no YouTube. E um belo dia ele falou que ia abrir uma escola missionária. E aí eu me interessei, só que para eu ir para lá, para mim era impossível. Mas cresceu esse desejo no meu coração. E aí eu me inscrevi para a primeira turma do IAG, mas aí aconteceu que não deu para eu ir, porque minha irmã adoeceu, ela contraiu um câncer. E minha mãe, ela teve que ir ficar com ela no Ceará. E aí tinha que alguém ficar com a minha avó, porque eu moro com a minha avó em Feira de Santana e minha mãe... Minha família mora em Salvador, na Bahia. E aí deu uma interrupção, né? Só que eu tinha um trabalho. E eu estava planejando, porque lá no trabalho, eles não demitem. Eu trabalhei durante 8 anos no centro de telemarketing. E lá eles não demitem facilmente. Quando você entra lá e você passa dos 3 meses, e você fica lá durante um tempo, é difícil eles demitirem. E aí eu fiquei 8 anos e aí eu estava planejando assim, eu vou pro IAG, quando minha irmã vai ficar boa, a gente está orando pela minha irmã. Graças a Deus ela se recuperou, está se recuperando bem. Deus tem feito muito milagre na vida dela. E minha mãe retornou para casa. E aí eu me inscrevi de novo para a segunda turma do IAG. Eu passei, como vai só começar em janeiro, aí eu falei assim, eu vou pedir demissão, vou botar meu nome na lista de corte, porque tem que colocar o nome na lista de corte, esperar, né, em Deus que eles demitam. Só que isso leva um tempo, né? Então eu tinha um certo período para até eles me demitirem. Só que nesse meio tempo, eu estava assistindo o podcast do IAG e acho que foi o Caio, ele falou bem assim, ele contou o testemunho dele e falou da escola do IAG, do ICEVES, que eu não conhecia. Aí ele falou assim, você que quer vir aqui para o IAG, que vai começar em janeiro, vai começar uma turma no ICEVES em março, isso era em dezembro. E aí ele falou assim, eu senti esse desejo, ICEVES? Aí ele falou, é quase só 4 meses, dá tempo de você ir pro SEVES e ainda vir pro IAG em janeiro. E aí aquilo tocou meu coração, eu falei, acho que eu vou para essa escola também. Aí entrei no site, pesquisei lá no site SEVES, aí comecei a ler, né, a descrição, o que é que eles ofereciam, e eu me encantei, né? Tipo, a verdadeira educação, tudo que eu estava querendo aprender para ser missionária. Eu estava estudando o Espírito de Profecia e vi o que realmente Deus requer da gente. E eu queria isso para mim, eu queria aprender isso. E aí eu fiz a inscrição, peguei o telefone, fiz a inscrição, mandei o vídeo. Só que assim, era dezembro. E em 4 meses eu não ia conseguir ser demitida. Né? Eu não tinha um tempo para eles me demitirem. E aí eu falei, como é que eu vou? Eu estava me planejando todinha, me organizando para, com o dinheiro do trabalho, conseguir ir para o IAG. Mas aí entrou os SEVES no meio. E eu falei, tá bom, eu vou orar a Deus. Mandei o vídeo. Falei, se eles me aceitarem, depois eu vejo o que eu faço. Aí
eu mandei o vídeo. Só que em dezembro, em janeiro eu entrei de férias. E não deu tempo de eu solicitar na lista de corte, né, a demissão. Falei com a coordenadora, porém ela falou que eles não demitiam em fevereiro. E aí em fevereiro, quando eu voltei em fevereiro, ele falou, não tem como demitir você esse mês. E aí só que eu queria muito vir, só que eu lembrei assim, meu Deus, eu não perguntei se essa era a vontade de Deus. Eu senti o chamado, porém eu não perguntei a Deus se era isso que ele queria também. E aí eu estava conversando com a irmã Cristina, ela falou, pede um sinal a Deus. Eu falei, não vou pedir um sinal a Deus. E aí fiquei muito ansiosa, né, como é que eu ia resolver essa situação, porque eu queria muito vir. E aí eu orei, né, falei, na hora que eu estava indo para o trabalho, eu falei com Deus mentalmente, né, Senhor, se o Senhor quer mesmo que eu vá também, o Senhor me responde duas coisas. Primeiro que eu tenho que deixar minha família, eu nunca saí de perto da minha família assim por muito tempo. Nunca saí assim da Bahia, só saí uma vez que foi para visitar minha irmã no Ceará, fiquei 15 dias e voltei. Aí eu falei, ó, se o Senhor quer que eu abandone a minha família, que eu saia de casa e que eu largue o emprego, que eu peça demissão, mas eu não vou ter como arcar com os custos. Aí eu pedi a Deus que ele mentalmente, né, falei com Deus. Se o Senhor quer que eu abandone tudo o emprego, que o Senhor me faça ver um texto da Bíblia que fala que os discípulos eles largaram tudo e deixaram tudo para seguir a Cristo. E o outro é que se o Senhor quer que eu deixe a minha família, que o Senhor me mostre o texto de Gênesis 12, que fala que Abraão, né, que Deus falou para Abraão sair da parentela e ir para a terra que ele mostrasse. E eu fiquei ansiosa e Deus não me respondia. Aí minha amiga que me deu estudo bíblico, ela estava na Argentina. E aí ela veio da Argentina e ela passou muito tempo comigo em casa, né? A gente conversava muito e eu esqueci que eu tinha feito esse pedido a Deus, né? Estava deixando o tempo correr. Falei até com o irmão daí também que eu não tinha como pagar. E ele falou, não se preocupe com isso. Se for para você vir, Deus, ele deu passo de fé. Ele falou assim, deu passo de fé. Aí eu fiz a inscrição, mandei o vídeo. E aí, conversando com ela, eu esqueci que eu tinha feito esse pedido. Aí a gente foi um dia de domingo para a igreja, dia de culto. Aí o rapaz que estava pregando, ele começou a falar da pesca maravilhosa. E no final, ele falou na história que os discípulos eles pescaram uma quantidade muito grande de peixes, né? E Pedro, quando viu aquilo, ele se lançou aos pés de Jesus. E Jesus falou para ele, não temas, porque de agora em diante você vai ser pescador de homens. E no final da pregação, ele leu o texto que fala, né? E os discípulos deixaram tudo e seguiram Jesus. E naquela hora eu lembrei que Jesus tinha me respondido, eu lembrei do pedido que eu tinha feito a ele. E aí eu anotei na Bíblia e falei assim, Jesus me respondeu, falei com minha amiga, Jesus me respondeu e ela não entendeu nada, mas Jesus falou comigo, ele me respondeu. E no outro dia eu fui para a empresa e pedi demissão. E a coordenadora ela veio falar comigo, mas é isso mesmo, Fábio, que você quer? Você vai perder tudo. Eles acharam que foi uma loucura fazer isso. Eu falei, não, mas se Deus está me chamando, então ele vai me manter. Amém. E aí eu pedi a demissão. E, por incrível que pareça, no mesmo mês que eu pedi a demissão, eles demitiram 5 pessoas. Que eles nunca fazem isso. Eles demitiram 5 pessoas. E a minha supervisora veio para mim e falou assim, poxa, Fábio, como assim? Por que você não esperou? Mas eu já sabia que Deus não era a vontade de Deus que eu esperasse. Ele queria me ensinar a confiar nele. Amém. E na quarta-feira, eu fui para a igreja também com essa minha amiga, a irmã ela fez uma pregação também, e ela já começou abrindo o livro em Gênesis 12. E ela falou de Abraão, e ela falou que Deus falou com Abraão para deixar a parentela e está ali também, eu vi Deus me respondendo. E aí eu decidi, então eu vou ter que ir mesmo. E na mesma semana, eu falei com o irmão daí que eu não tinha condição, ele me deu meu contato ao Caio. Aí o Caio ele falou comigo, ele disse que ele fez um vídeo e mandou pro pessoal pedindo, né, ajuda. E eu falei, não vou fazer o vídeo porque eu tinha vergonha de fazer isso. Mas ele falou, mas vença o seu medo, eu também era tímido, vença o seu medo. Aí eu fiz um vídeo, mandei para alguns grupos. A irmã tá ali, a irmã Inês, ela viu esse vídeo e ela foi uma bênção na minha vida também. E muitos irmãos me ajudaram, pessoas que eu nunca não conhecia, alguns ministérios, né, o Lembra-te, o irmão Zonella também. Eles me ajudaram para estar aqui. E assim, no mês que eu pedi a demissão, todo o curso já tinha sido pago, e até a viagem tudo tinha sido pago, e eu estou aqui hoje pela graça de Deus, e eu sei que é a vontade de Deus que eu esteja aqui. E aqui nos serviços eu aprendi muita coisa também, principalmente compartilhar as coisas que Deus tem feito na vida desses jovens, das meninas. Elas têm me ensinado bastante, ver a transformação que Deus tem feito na vida delas. E eu também fiz uma oração a Deus, né? Porque eu não tinha convívio com adolescentes, né? Eu tenho 36 anos, para quem não sabe. E eu não tinha contato com muitas adolescentes. E eu pedi a Deus, Deus me usa também para ajudar essas meninas, e eu quero aprender também com elas. E Deus tem me dado a oportunidade de eu compartilhar com elas a minha história,
A Pri sabe, a Bianca, as meninas. E eu tenho visto o poder de Deus também na questão da família. Porque eu cresci num lar todo bagunçado. E eu quero levar isso, esse ambiente familiar de vocês, eu quero levar isso para casa. Eu quero que a minha família experimente isso também. Então, essa é um pouquinho assim da história que Deus tem feito na minha vida. Pois é. Essa moça mandou um vídeo para mim. Eu vi esse vídeo. E ela falou assim, eu falei para ela, assim, você não quer esperar mais um pouco? Foi, ainda ele falou. Espera mais um pouco, não tem problema, você vem na próxima turma, ou então você vem depois. Né? A gente espera, se você aqui, você chegar, você faz as aulas que você perdeu na próxima turma, você fica aqui e faz a próxima turma, mas não vai perder 8 anos de emprego, né? Você precisa aí de uma rescisão, seguro-desemprego, alguma coisa para você se manter. E ela falou assim, irmão, Deus falou para eu ir, eu vou fazer só o que ele pediu. Amém. Eu não sei. Eu falei, e aí, o que aconteceu? Ela deu o passo de fé. E ela foi a primeira, antes de começar o curso, a ter todo o curso quitado. Foi, na graça de Cristo. E não é só foi quitado. Quitou o curso, quitou as despesas dela aqui, quitou a viagem dela e ainda sobrou dinheiro, não foi? Sim, foi. Louvado seja Deus. Que ela vai usar para ir Viajar. para outro ministério. Louvado seja Deus. Não é uma bênção? É o que eu sempre falo. Antigamente, se você assim, eu não tenho dinheiro e tal, né? A primeira que aconteceu isso, que Deus usou para fazer isso aqui, foi a Jamília, não sei se você se lembra. Foi da primeira turma. E a Adriana desceu de lá, né? A Adriana, que era secretária, ela cuidava de tudo isso. E ela viu o vídeo da Jamília e tal, e mandou a inscrição para ela. Falou assim, você foi aprovada, você pode vir para a Escola de Cristo. Aí mandou a sequência da documentação. E lá tinha uma frase assim, acertos financeiros, ligar para o número tal. Aí, para falar comigo. Aí ela respondeu, Adriano, falou assim, eu estava tão feliz que eu ia, mas eu não sabia que tinha que pagar. Eu achei que era de graça. Então eu não vou ter como ir. Aí a Adriana desceu de lá correndo, eu lembro que eu estava ali onde fica a desidratadora. Eu estava ali, a Adriana chegou e falou, daí, ela me chamou no canto assim, eu queria te mostrar um negócio. Essa moça ficou tão feliz de poder vir para cá, mas depois ficou tão triste que ela não tem como vir, não tem como pagar. E foi por Deus aquilo, não foi eu que falei não. Eu falei, fala para ela fazer as malas e vir, que Deus vai providenciar os meios. Ela não vai deixar de vir por causa de questão financeira. E foi dali da Jamile que Deus me motivou, falou assim, todo aluno que disser que não tem condição, ele não vai deixar de vir. Ele vai vir. Deus vai providenciar os meios. E Deus tem mantido o aluno e a escola. Porque o aluno não fica sem pagar. Ele paga, mas às vezes não sai do bolso dele. Sai do bolso de outras pessoas que estão ajudando esses alunos a estudar aqui. Isso é o caso de vários alunos aqui. Mas eu sei que, eu lembro que de uma das turmas, nós tínhamos 12 alunos, 7 não pagavam. Não tinham, vieram para a escola sem nenhuma expectativa de como eles iam pagar. E esses 7 pagaram o curso até o 2º mês. Foram para outra escola missionária e se formaram aqui. Pagaram antes daqueles que iam pagar normalmente. Então, isso não é a nossa preocupação. A escola não tem fins lucrativos. A escola tem fins espirituais. Amém. É redenção. Redimir e salvar. Esse é o nosso objetivo. E o resto Deus faz. Faz Deus mesmo. faz. Faz ou não faz? Faz. Não é? Faz. Louvado seja Deus. Eu lembro que a Fabi sentava ali, ela ficava meio deslocada. Sim, que eu cheguei depois. Porque a grande esperança dela, né, era chegar aqui e tal, se encontrar, e ela ficava deslocada entre as meninas, entre os meninos, e nas reuniões a gente fala assim, olha, a gente tem que dar um jeito de entrosar a Fabi com as meninas, dar um jeito de colocar ela, porque ela chegou depois, mais velha, com meninas e tal, e ela ficava meio deslocada, ela ficava meio assim, cumprimentar, e até que isso foi mudando, as alunas foram se inteirando com ela virou a mamãezona de algumas delas, né? Diga, Luísa. Um negócio que a gente achou muito... Todo mundo vibrou. A gente estava na cozinha e a Fabi estava com algumas meninas. E elas estavam, acho que era brincando, né? Fazendo alguma coisa assim, brincando. Aí eu, olha gente, olha a Fabi, olha a Fabi, olha a Fabi. Olha o que ela tá fazendo. Ela tá com as meninas, gente. Aí todo mundo, uau, Fabi.
Eu lembro de um dia que a gente estava brincando de queimado, era pique-bandeira, e a Fabi descalça, correndo para lá e para cá. Quem que tá ali? É a Fabi. Que delícia, né? Muito bom. Que Deus abençoe você. A Fabi, eu vou pedir para vocês orarem. Isso não é motivo para a gente achar ruim, posso falar? Não pode, não sei Aquele o quê. negócio lá? Sim, pode. A Fabi, ela viveu no mundo, sua família é adventista, Fabi? Não, Só você é adventista? sim. Só ela é adventista. Ela escolheu se entregar a Cristo e viver para a obra, para ajudar a igreja. Mas infelizmente, às vezes as pessoas não compreendem isso. E a gente tem que orar também por essas pessoas. E a Fabi, por ter vindo aqui, alguns irmãos estão caluniando a vida dela, né? E ela entrou num processo de exclusão da igreja por estar aqui. E eu tenho tentado ajudar, a gente tem orado, né? Para que isso não aconteça. Agora que fiel, única da igreja, única da família, tentando ser fiel a Deus, e nós possamos orar por esses irmãos, orar por ela, para que ela permaneça firme. Essa é a igreja de Cristo. Não tem outra. É a igreja de Cristo. Não tem outra, irmãos. Não podemos agir de forma diferente. A maior demonstração que nós vamos dar, que somos de Cristo, é amar aqueles que nos Perseguem. Amém. Então, que ela permaneça firme. Eu tenho aconselhado ela, tenho conversado com ela. Não desanimar, ela não está desanimada, né? Não. E ela falou assim, irmão, eu estou preocupado com os meus irmãos, porque eles estão tomando uma decisão que não é verdade, sobre fatos e mentiras, né? Que não é verdade, e isso pode acarretar sobre eles um pecado. E ela sempre tem falado isso comigo. Eu estou preocupada com os meus, mas eu não estou preocupada comigo, com a minha exclusão, se eu vou ser excluído ou não. Estou preocupada com eles, eu quero ajudá-los. E a gente tem tentado fazer com que esse processo espere ela voltar. Sim. Porque era sábado passado, né? Eles iam fazer a reunião administrativa no dia 29. E aí Deus ele falou comigo assim, que era para eu mandar para os irmãos, meu testemunho aqui, falando. E aí eu conversei com o irmão Zanella e ele também me aconselhou. Aí ele falou assim, não, conte o seu testemunho, não critique eles, conte. E eu contei para alguns irmãos, né? E aí uma das irmãs que faz parte da comissão, ela ouviu e falou com o pastor. E aí ele decidiu esperar. Então não teve a reunião administrativa, ele falou que ia esperar eu voltar. E aí eu pretendo testemunhar realmente o que Deus tem feito na minha vida aqui. Amém? Amém. Firme e sempre. Não desanimeis. Amém. Animais? Não tem vez. Amém. Obrigado, Fabi.